Maria Isabel da Silva Ventura Nogueira é uma alcobacense nascida há 62 anos na Rua do Castelo, cidade onde também reside. É mãe de 2 filhos, é engenheira química, licenciada pela Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra e tem também formação como técnica superior de segurança. É empresária de gestão de qualidade, ambiente e segurança. Isabel Ventura, obrigado por ter aceito o convite de estar com a Cister FM. Obrigado por estar connosco. Depois desta apresentação que eu fiz, seja como for, quem é a Isabel Ventura, quem é a cidadã Isabel Ventura, que é também uma candidata à Câmara Municipal de Alcobaça pelas listas do Chega. Quem é a cidadã Isabel Ventura? Obrigada, eu é que agradeço o convite da Cister FM. A candidata Isabel Ventura é uma cidadã comum de Alcobaça, nascida há uns anitos, como já foi referido, mãe de 2 filhos e atualmente, e este ano, para felicidade minha, já sou recentemente avó, que é algo que me dá uma alegria enorme. Eu nasci em Alcobaça, numa família humilde, a minha mãe uma pintora conhecida de cerâmica de Alcobaça, o meu pai um comerciante também reconhecido socialmente como uma pessoa de bem, e fiz toda a minha vida em Alcobaça, nomeadamente até sair e ir para Coimbra para a universidade. Fiz a instrução toda em termos da minha educação, desde educação básica, escola básica, secundária, etc., tudo em Alcobaça. Depois disso tenho andado pelo mundo, mas volto sempre aqui, com os pés bem assentes na terra. Há esta atração dos alcobacenses pelas Torres do Mosteiro, não é? E eu cumpro com essa quase promessa que todos temos de regressar. E ao regressar, tento que a minha terra esteja bem, que a minha família, que a minha comunidade esteja bem e feliz. Por isso me candidato. E já lá vamos, objetivamente, às razões da candidatura e a tudo aquilo que tem para nos dizer sobre a candidatura. Não posso, no entanto, deixar de recordar que em 2021 um dos lemas, ou talvez o lema principal da sua candidatura, uma vez que se recandidata, é a segunda vez que se candidata à Câmara de Alcobaça pelas listas do Chega, mas lembro-me que o lema principal era tornar a gestão municipal mais transparente. Nos últimos 4 anos, o que é que sentiu, ou se sentiu algum desenvolvimento ou não acerca deste aspecto? Eu senti algum desenvolvimento, mas pouco, sinceramente pouco. E continuam a ser as minhas medidas principais baseadas na gestão, na transparência da gestão autárquica, na criação de um portal da transparência e na gestão transparente dos dinheiros públicos, porque penso que é fundamental para todos os municípios saberem de que forma é que os dinheiros públicos são alocados, como é que são feitos os contratos, e havendo uma visibilidade de todos esses contratos e um acompanhamento online por parte dos municípios, penso que isso dá algum conforto e satisfação. Nós assistimos ao atual Executivo, vamos, por exemplo, a momentos de Assembleia Municipal e em momentos da Assembleia Municipal acabamos por acompanhar situações que acabam por aparecer ajudas pedidas pelas freguesias e bem, mas se nós tivéssemos, além das outras contratações, até mesmo esses orçamentos feitos mais aproximados ao real, de uma forma anual e aproximados ao real, em que não derrapassem tanto para ajudas específicas, tornava-se mais fácil aceitar e visualizar de que forma é que... E entender também o dinheiro que é gasto e como é que é gasto. Obviamente que sim, porque nós sabemos que há muitas necessidades em variadíssimas áreas e por isso até é importante sabermos em que áreas é que esses dinheiros são alocados. Portanto,
aqui viajámos um bocadinho 4 anos para trás no tempo. Esta era, creio eu, digamos, a bandeira principal da candidatura de há 4 anos. E a motivação, que motivações é que estão na base da recandidatura, Isabel? Bem, as motivações na base da recandidatura têm muito a ver com, obviamente, a continuidade em termos minhas, da ideologia e das ações e do programa do Partido Chega, e, obviamente, a implantação do Chega também no nosso concelho, porque eu tenho sido a responsável agora no último ano pela Conselhia de Alcobaça e nós temos realmente um partido implantado, tivemos bons resultados nas últimas eleições legislativas e não fazia de todo sentido que não abraçássemos esta candidatura autárquica. Porquê eu? Pergunta-se. Já estou a fazer. Exatamente, a perguntar. muito bem. Porquê eu? Porque, de alguma forma, eu tenho um know-how em termos de vida profissional. Eu sou auditora de sistemas de gestão da qualidade, ambiente, segurança rodoviária. Tenho conhecimento também das normas de sistema anticorrupção e o know-how que eu adquiri de gestão a título de empresas públicas ou privadas, grandes empresas nacionais, que já auditei, nomeadamente a REN, a Simpor, empresas de peso e conhecidas a nível nacional e algumas internacional. Esse know-how em termos de gestão pode ser uma grande alavanca para eu estar à cabeça no sentido da gestão também, de abraçar a gestão de uma autarquia. É este o motivo principal. Eu sei que os jovens, e adoro ver jovens na política, mas eu não estou sozinha, eu tenho jovens comigo, na minha equipa. Exato. E fico satisfeitíssima por ter esses jovens comigo, porque são jovens também muito competentes. Os jovens têm sempre ideias um pouco fora da caixa. O Nuno já me conhece há uns aninhos, sabe que eu não gosto, eu sou conservadora nos costumes, mas em termos de abordagens de gestão e na minha vida, no dia-a-dia, eu não sou uma pessoa redonda e agarrada às rotinas e sempre ao mesmo, gosto de desafios, e os jovens têm, muitas vezes, visões incríveis que nós temos que apanhar, temos que os puxar para o centro de decisão, porque são sempre uma mais-valia. E têm experiência diferente da nossa. As licenciaturas hoje em dia têm conteúdos completamente diferentes e possivelmente com abordagens mais em termos de sentido prático daquelas que existiam nos anos 80, quando eu fiz a minha licenciatura em Engenharia Química, por exemplo. Há algumas bandeiras nesta candidatura, ou nesta recandidatura, nomeadamente, eu diria que são bandeiras, de certa forma, genéricas, mas que apontam para setores bastante definidos. Nomeadamente, no que diz respeito à saúde, que diagnóstico é que o Chega em Alcobaça faz do estado da saúde em Alcobaça e que intervenção é que a Câmara Municipal pode ter e, eventualmente, não tem tido? Por exemplo, na saúde, nós temos um alinhamento, em termos de candidatura, muito com aquele que é o alinhamento do partido. Tem havido uma discussão enorme sobre a localização do Hospital do Oeste, a nova localização, falou-se em Bombarral, falou-se em Caldas da Rainha. Obviamente que nós estamos alinhados com um movimento que pretende a localização do Hospital do Oeste nas Caldas da Rainha. E porquê? Porque o nosso concelho é vastíssimo. Nós estamos ligados em termos do LS ao Hospital de Leiria, mas nós sabemos que temos um concelho enorme que a sul, nomeadamente freguesias de beneditas, as freguesias mais a sul e que estão
muito próxima já das Caldas, em tudo o que é, por exemplo, emergência e urgência, desde que haja valências nesse hospital, os utentes, quando em processos de urgência e de emergência, são deslocalizados a sul e não a norte, depois para Leiria. Obviamente, dependendo das valências disponíveis em cada hospital. A localização no Bom Barral iria acrescentar mais 20 e tal quilómetros àquilo que é também uma deslocação por exemplo, entre Turquel e Benedita, tortuosa e com curvas até Exato. ao Hospital de Caldas da Rainha, como nós sabemos. Por isso, faz todo sentido ser mais próximo do Concelho de Alcobaça. Há um histórico, mas isto é uma defesa das bandeiras por parte dos caldenses, não é? Há um histórico com o termalismo e de muitos anos nas Caldas. Nós sabemos que em termos de hospitais há falha em termos de recursos humanos, seja de enfermeiros, de médicos, e a deslocalização de um hospital que está neste momento com os meios necessários ou uma tentativa de meios humanos necessários, que nós sabemos, infelizmente, que há muitas lacunas hoje em dia no Serviço Nacional de Saúde. Essa tentativa dos meios humanos necessários ainda serem deslocalizados médicos e enfermeiros que têm as suas vidas nas Caldas da Rainha, ou próximo, e têm que se deslocalizar depois para o Bom Barral. Quando no Bom Barral, e mesmo em termos de população, se nós formos a ver 12.500 habitantes em relação ao concelho de Caldas de 50.000 e de Alcobaça 55.000 habitantes, obviamente que estes habitantes não estão todos a sul, Exatamente. mas temos ali a Benedita com muitos... E não só Benedita, aqui à volta... Ou seja, a concentração de população justificaria também, e na opinião da Isabel, e neste caso do Chega, a função aqui da Câmara Municipal de Alcobaça será de fazer pressão para que, ou juntar-se à pressão para que o hospital... Da nossa parte, sim. Exatamente. Da nossa parte, sim. Da parte da nossa candidatura do Chega, sim. E acha que isso não está a acontecer com o atual Executivo? Não me parece, não me tem transparecido isso, mas porque nós realmente, em termos de organização, estamos agarrados em termos do LS ao Hospital de Leiria. Certíssimo. E Pronto. Exatamente. É por isso, penso eu, mas é preciso repensar-se esta situação. Em termos de saúde, é a bandeira principal? É a bandeira principal. Há aqui uma questão que nós constatamos, quem tem até pessoas que infelizmente frequentam mais urgências, que é o transporte de doentes. Sabemos que as pessoas são levadas para as urgências, depois têm muita dificuldade por vezes em regressar, e é importante regressar às suas casas quando têm alta, e eles até nos hospitais pedem para as famílias ajudarem. Às vezes as pessoas não estão em condições e têm que vir em veículos para transporte de doente, como é óbvio, não podem vir em transporte em veículos particulares, mas é importante também, e nós temos esse enfoque em termos, essa medida em termos de candidatura, de fazer parcerias mais concretas com os bombeiros voluntários, no sentido de suprirmos essas lacunas, nomeadamente no regresso a casa. E essas medidas relativamente... Um transporte social de doentes, valorizando, obviamente, os utentes prioritariamente os utentes mais carenciados. E aí seria algo financiado ou patrocinado pela Câmara Municipal? De alguma forma, organizado em parceria, teria que ser pensado com o sistema social e, obviamente, também repensado, mas haver uma resposta concreta. As pessoas os utentes não terem que pagar um táxi ou... Exatamente, ou qualquer outro tipo de transporte. Outro tipo de transporte. As expensas próprias, neste caso. Certo. Há uma outra situação que temos aqui em termos de saúde, que também posso falar nela porque é importante. O Hospital de Alcobaça não tem
obviamente não tem algumas valências, algumas especialidades, e nós sabemos como é que está a saúde materno-infantil, como é que temos as questões das grávidas, dos bebés, das crianças, e por isso faz sentido também a Câmara Municipal envolver-se de alguma forma no sentido de proporcionar consultas, no mínimo de pediatria, na unidade de saúde familiar, ou então, eventualmente, de obstetrícia. Obviamente que as consultas de obstetrícia levam a uma necessidade de meios de diagnóstico que podem, nomeadamente a existência de ecógrafos, e que podem, de alguma forma, do ponto de vista económico, invalidar esta ideia. Mas é tudo uma questão de se avaliar, de se ver os prós e os contras e de se avaliarem os custos envolvidos e os benefícios para os municípios. E garantir que a Câmara está objetivamente mais envolvida nesse tipo de problemática. Neste tipo de problemática, sim. No que diz respeito, Isabel, no que diz respeito à segurança, quando se fala em segurança pode-se falar em muita coisa. Especificamente, esta bandeira da segurança para a candidatura do Chega à Câmara Municipal de Alcobaça, digamos, aponta exatamente para onde? Aponta no sentido de todos os municípios se sentirem seguros no seu espaço. No espaço das suas cidades, das suas terras, e por isso nós pretendemos que exista alguma monitorização, é polémico, mas pretendemos que exista alguma monitorização acrescida em termos de videovigilância, nomeadamente próximo de edifícios de serviços públicos. Estamos a falar de hospitais, de centros de saúde, de tribunais, de polícias, seja PSP, seja GNR, etc. E também em locais de lazer em que funcionem em horários noturnos, por exemplo. Nós sabemos que as polícias têm dificuldade em termos de recursos. Também não vamos ter polícias em todo o lado, porque não é possível, não é humanamente possível, dado a afetação de recursos que as forças de segurança referem como difíceis. Exato. Neste momento. Por isso, seria uma medida de minimizar o risco de ocorrência de alguma situação, sem se conseguir monitorizar quais as causas, quais as pessoas envolvidas, etc. Estamos a falar de vigilância de forma objetiva. Sim. Mas isso seria, digamos, da competência da Câmara Municipal ou das Forças de Segurança? Das Forças de Segurança, obviamente. Qual seria o papel da Câmara Municipal? O papel da Câmara era potenciar o aumento dessas câmaras de videovigilância, de colaborar, obviamente, com as Forças de Segurança. Portanto, de colaborar na colocação dessas câmaras, eventualmente no patrocínio da colocação dessas câmaras. Sendo responsabilidade da Câmara só se criar a entidade de uma Polícia Municipal, mas a Polícia Municipal acaba por ser para grandes cidades e os poderes que tem também são muito limitados. São limitados de alguma forma, por isso possivelmente não seria integrado num projeto desses, mas se a nosso ver e com o desenrolar do aumento ou não da criminalidade, poderia também ser posto em causa, mas para já a medida que está prevista é o aumento do número de câmaras de videovigilância. Estamos a falar no concelho ou na cidade de Alcobaça apenas? Não, temos que falar em termos de concelho. Nós temos vilas já com alguma dimensão, naturalmente. Nós temos a Vila da Medita, mais populosa. É assim como Patais, mais populosas do que Alcobaça. Como Patais, mais populosas que Alcobaça, tem centros de diversão também noturnos, tem os seus serviços, alguns serviços públicos, portanto não faz todo sentido que exista da mesma forma. Não é só sede do concelho, é uma medida para o concelho, para as principais vilas do concelho. No que diz respeito à segurança,
A concentração é no aspecto, portanto, na questão da videovigilância, essencialmente, e, portanto, na prevenção. Precisamente, na prevenção. Mas isto, nós temos muito mais medidas no programa. Estou aqui a falar nas principais, mas quando falamos de segurança, também falamos de proteção civil. E falamos, nomeadamente, num tema que está muito nos dias de hoje, fogos, que é o combate aos incêndios, que é um flagelo que estamos a ter quando é época de verão, o risco aumenta potencialmente e de forma potencial, e nós também temos no nosso programa como uma grande medida a exigência da limpeza dos terrenos rústicos, nomeadamente terrenos públicos. E posso dar um exemplo. Não, porque eu estou a dizer que os terrenos públicos são aqueles que devem dar um exemplo aos privados. E posso dar um exemplo de terrenos públicos e de uma área no Concelho de Alcobaça. É sempre bom nós termos um exemplo para nos situarmos. E o exemplo que eu posso dar, e que não é nada de novo que eu vou dizer, que acho que parece-me que todos os alcobacenses têm noção disto, é a Serra da Eira e Candeeiros, o Parque Natural. Obviamente que um parque natural tem que ser respeitado, mas um parque natural tem que ser respeitado, não é ser abandonado. Tem que haver medidas de prevenção, tem que haver limpeza, porque se há ali uma fonte de ignição, aquilo é uma calamidade. Aliás, algo que já aconteceu em anos passados. Precisamente. Por isso, temos exemplos disso aqui muito próximos de nós, do local onde nós estamos agora aqui a conversar. Exatamente. Quer isso dizer, Isabel, que na opinião do Chega, nos últimos anos, seja lá quantos forem, o Parque Natural da Serra da Eira e Candeeiros, no que diz respeito àquilo que pertence à Alcobaça, tem estado, digamos, um pouco abandonado? Não é ter estado abandonado, mas no sentido de preservação. Tem que haver a entidade competente tem que salvaguardar a limpeza dos terrenos ou exigir a quem tem que fazer. É isto que tem que acontecer. Sobre segurança, então, falámos aqui de dois aspectos importantes, naturalmente muitos mais existirão. Eu quero falar num importante venha ele. De segurança contra incêndios e de proteção civil. Que este é pertinente, eu penso que este é pertinente. Nós temos várias corporações de bombeiros no Concelho e os bombeiros, como é óbvio, é preciso saber fazer, e o saber fazer tem que se ter uma formação com meios adequados. Não é o saber, é o saber fazer. Então tem que ser com meios adequados a essa formação. E penso que a Câmara Municipal deve e tem um papel importante em criar um centro de formação para os bombeiros e proteção civil a nível concelhio. Os órgãos da proteção civil a nível concelhio. Porque nós temos várias corporações. E os dinheiros têm que ser alocados para aí, porque faz todo sentido. Porque nós estamos próximos, mas estamos longe das grandes cidades. Nós estamos a 100 km de Coimbra e a 100 km de Lisboa. E os centros de formação que há, se os bombeiros tiverem que deslocar 100 km a sul, ou 100 km a norte ou mais, além do tempo da formação, e todos os recursos humanos são poucos nesta área, e com as corporações de bombeiros que temos, se calhar não, tenho a certeza que faz muito sentido Era algo que podia ser rentabilizado também? Repensar este centro de formação para os bombeiros a nível concelhio. E é como eu estava a dizer, é algo que pode ser eventualmente rentabilizado também? Sim, obviamente que sim. Imagine tudo que são infraestruturas que não sejam ocupadas a 100% em termos de utilização, também depois podem ceder de alguma forma para se fazer negócio com terceiros, com corporações de outros concelhos, era exatamente etc. nesse sentido que eu estava a falar, na rentabilização. Precisamente.
Isabel, economicamente, qual é o diagnóstico que se faz nesta altura do Conselho de Alcobaça e que medidas é que a candidatura do Chega, digamos, avança para, eventualmente, melhorar, resolver problemas, questões económicas do nosso Conselho? Bem, nós falámos no início na transparência. Essa é logo uma medida, que é criar o portal da transparência municipal, publicando lista completa de fornecedores, com atualização em tempo real, para reduzir de alguma forma aquilo que é feito contratualmente por ajustes diretos. Obviamente que estes ajustes diretos nunca são contratos de valores enormíssimos, mas existem e nós temos que os minimizar. Se nós temos a base contratual que existe numa Câmara, essa base contratual deve ser realmente transparente aos municípios. Este é o primeiro aspecto. Outras situações são melhorias que poderemos fazer a nível dos serviços autárquicos, seja na prestação de serviço aos municípios, seja nas próprias condições de trabalho dos colaboradores da Câmara. E aqui eu estou a falar na parte da gestão, na transparência dos contratos e na gestão dos dinheiros públicos. Eu estou a falar, eu sou uma pessoa, isto por defeito profissional, eu faço auditorias, como já disse, e estou muito ligada às normas ISO. Em termos de combate anticorrupção, temos a norma ISO 37001. Poder-se-ia não se certificar, mas seguir o modelo de implementação e, de alguma forma, existirem algumas práticas que conduzissem à obtenção dos resultados pretendidos. Mas, em termos de resposta aos municípios, podemos sempre pensar numa ISO 9001, num sistema de gestão da qualidade. Eu já auditei câmaras, não vou referir agora os nomes, mas algumas até aqui próximo, não muito longe, pelo menos no Distrito de Leiria já auditei câmaras que são certificadas ISO 9001 e algumas em termos de sistema de gestão ambiental, ISO 14001. Mas o ISO 9001 faz sentido, porque na ISO 9001 há o enfoque no cliente. O cliente aqui é o município. É prestar um bom serviço. E prestar um bom serviço é, por exemplo, dar resposta célere a processos de licenciamento. Lá está, estamos aqui a voltar a falar em termos de transparência, mais-valias em termos de melhoria da economia. E temos que passar por aí, temos que melhorar os tempos de resposta aos processos de licenciamento. Há processos de licenciamento que são simples e nesses processos de licenciamento simples nós queremos criar uma medida que é uma chamada Via Verde Municipal. Esta Via Verde Municipal vai garantir uma resposta em 10 dias aos pedidos de licenciamento simples, com uma equipa específica, alocada, com um software do workflow que permita monitorizar os prazos em tempo real. Penso que faz todo sentido. Exato. E isto é algo mesmo potenciador do desenvolvimento económico no concelho. Em termos de economia, e como algo muito importante, vamos falar de investimento, mas faz sentido, e aqui estou a falar num projeto que pode não ser só a 4 anos, que pode ser a mais tempo, pode ser algo estratégico a mais tempo, mas nós temos que construir faseadamente os novos passos de concelho. Nós não podemos continuar em Alcobaça com uma Câmara Municipal num espartilho. Os colaboradores que estão na parte técnica naquelas infraestruturas sem um mínimo de condições. As oficinas, eu nunca auditei aquilo, mas se entrasse ali era só não conformidades, com certeza. Eu só vejo as oficinas de longe, quando estacionava o carro perto dos SEMAS, para ir aos SEMAS,
porque agora há o balcão Exatamente. único, mas para ir aos somares, e bem, eu via coisas, eu imagino o que está lá dentro, se à porta há substâncias químicas perigosas, sem bacias de retenção, arrumadas de qualquer maneira, quer dizer, o que é que estará lá para dentro? Ok? Exato. Pronto, nós pensamos, vemos qualquer coisa e imaginamos o resto. Obviamente nunca entrei nas oficinas, mas imagino. E vejo as condições em que os técnicos também trabalham, naqueles mini gabinetes, tudo. E depois vejo em que condições é que são feitas as assembleias municipais. Na biblioteca municipal. Os deputados municipais, os presidentes de junta, as pessoas que vão assistir, o público em geral, não têm um espaço para escrever. Penso que tem que haver dignidade e depois há aqui um serviço principal em Alcobaça que está completamente em termos de infraestrutura e em termos de serviços também, que é o serviço de finanças. Como o Nuno sabe, está caótico. E estes novos espaços de conselho deveriam comportar todas estas valências. Portanto, estamos a falar de um edifício único. Um edifício único. Com todas Poderia estas ser, a nossa ideia era eventualmente, onde é atualmente a feira, a Cova da Onça, temos um espaço de excelência próximo à zona histórica, no centro da Alcobaça, para se fazer um projeto espetacular. Aquilo que está lá neste momento é o parque escolar, não é verdade? E agora isto acaba por ser um projeto oneroso, sendo completo, oneroso. Isto pode-se eventualmente ser feito em 12 anos, começando por aquilo que é mais urgente, não é? A questão dos serviços de finanças, por exemplo, para mim é urgentíssimo. Urgentíssimo. Só por curiosidade e naturalmente, enquanto alcobacense, para quem não conhece o interior do edifício que dá lugar à Câmara Municipal, para quem não conhece, para quem olha de fora, poderá achar, olha que pena, vão sair dali um edifício tão bonito. E é bonito, mas realmente já não tem as condições... Naturalmente. As condições mínimas necessárias. Confesso que não imagino o que será trabalhar naquele edifício. Não imagino, eu não imagino, nunca lá trabalhei, portanto não imagino. Obviamente a gestão, a presidência, tudo muito bem, mas depois em termos dos outros colaboradores e do apoio, possivelmente que não é fácil. Claro. Portanto, e dessa forma deixariam de os serviços estar dispersos. E estariam todos centralizados. Pensando até numa melhoria em termos de Palácio de Justiça. Por que não? Porque nós já sabemos que o próprio Palácio de Justiça já não comporta, em termos de tribunal, já está na antiga escola primária. Deslocado à antiga escola primária. Exatamente. Precisamente. Mas pronto, obviamente que há prioridades. E este projeto pode ser pensado de forma faseada com aquilo que é prioritário nos primeiros anos. Eu diria que estamos a falar de algo bastante estratégico e digamos, alongado no tempo. Alongado no tempo, sim. E que, lá está, e que vai ao encontro, porque percebo, vai ao encontro do objetivo, tanto genericamente falando, de economia. Ou seja, economizar, de alguma forma, ir ao encontro da otimização de meios. Sim, é esse o objetivo. Sim. E potenciar a melhoria da economia a nível do nosso concelho. Em termos de economia, Isabel, o que é que temos mais para... Bem, temos aqui uma questão que liga muito à mobilidade, que são os transportes. Lá está, temos um concelho extenso, e faz sentido haver uma parceria ou criar-se uma rede própria municipal de transportes públicos ligando as principais freguesias do concelho. Nós temos aqui dentro da sede do concelho temos o projeto Chita. Exato. Nós temos que pensar algo deste género, mas a nível do concelho. Financeiramente será viável para a autarquia? Possivelmente com parceria com transportadores, com transportes de passageiros, pode ser possível, sim, pode ser possível. Não, a Câmara não tem que ser dona, entre aspas, de tudo. Sim.
mas tem que criar Pode parcerias ser no co-gestora. sentido, sim, de dar respostas às necessidades dos municípios. Eu penso que aqui, na parte dos transportes, temos algo a melhorar, sem dúvida. E a parte de infraestruturas rodoviárias. E eu há pouco falei na questão de Turquel e da Bendita, a estradinha até às Caldas, pronto, ao Hospital das Caldas. Temos tantas outras assim. É aquele tipo de trabalho que nunca está acabado. É verdade. E depois, infelizmente, o que nós vemos é, num plano de trabalhos a 4 anos, no último ano, estradinhas pintadas de preto, porque para mim é pintar de preto, porque depois não há criação, por vezes, em locais em que podem ter passeios, podem ter a parte de pluviais bem pensada. É só asfaltar. Isto não pode ser assim. Maquiagem? Para mim, é uma pintura. E não pode. Tem que ser pensado. E tem que ser pensado e planeado. Quais são as prioritárias? Quais são as estradas que estão mesmo mal? Essas vão ser, obviamente, as primeiras. E fazer-se um plano de trabalhos para nos 4 anos as coisas correrem de forma regular e planeada. Sobre economia, estamos falados, certo? Estamos. Há aqui a questão da sustentabilidade ambiental. Eu sou auditora de ambiente e, por isso, é importante pensarmos a sério na monitorização e proteção dos rios e praias através de planos anuais de manutenção e limpeza, por exemplo, entre variadíssimas outras coisas. Há que diminuir o custo de água aos municípios, substituir as redes de abastecimento ainda em fibrocimento, em fibrocimento, que propiciam a ocorrência de rupturas. Isso vai dar desperdício de água, e a água é um bem escasso e nós temos que fazer tudo para tudo isso vai entroncar na economia, naturalmente. Obviamente. E, portanto, isto é mais um aspecto e desenvolvimento económico, mas sempre de forma sustentável. Esse é o nosso lema também no Chega. Muito bem. Isabel, culturalmente, como é que está o concelho de Alcobaça? Culturalmente está bem, obrigada. Eu acho que está bem que nós temos eventos culturais, etc., mas poderemos, de alguma forma, propiciar também aqui a melhoria em termos económicos com a criação de marcas. Eu vou falar nisto porque isto liga um pouco aqui à cultura. Certo, cria a parte industrial e do bom desempenho a nível de resultados e das empresas exportadoras que nós temos, mas liga também aqui à área cultural. E eu quero que isto fique aqui, porque eu não gosto de abrir muito o jogo nos programas logo no início, nos programas eleitorais, porque às vezes há umas pessoas que alguém que gosta de imitar, e eu detesto isso. Eu sempre fui assim na minha vida, sempre detestei imitações, e por isso eu vou falar nisto, mas espero bem que não venham imitações, porque nunca ninguém falou nisto. E nunca ninguém falou nisto, que é marcas. Marcas, eu já tinha isto, alguém falou, fui eu no meu último programa. Há marcas que podem ser criadas para potenciar e divulgar os produtos que são produzidos no nosso concelho. E nós podemos ter 2 marcas. Uma marca, por exemplo, imaginemos Alcobaça Industry, que é... certificar essa marca estar patente em feiras, em tudo quanto é a divulgação dos nossos produtos. Podemos dar exemplo, temos a indústria dos moldes em Pateias, temos a cutelaria aí na Bendita, temos a parte temos calçado, temos cerâmica, por todo o concelho, em diferentes unidades, a faiança de Alcobaça, a cerâmica de Alcobaça, e tudo isto poderia levar a marca Alcobaça Industry. E bem, de forma a potenciar e a apresentar os nossos produtos no mundo. Em relação à cultura e ao lazer e ao turismo,
Penso que deveríamos ter uma marca também forte. Podemos pensar numa, eu pensei numa, por exemplo, Viva Alcobaça. Viva Alcobaça. Nós, no nosso concelho, já temos um turismo, podemos dizer, religioso. Já temos algumas procissões marcantes, nomeadamente esta da procissão das paróquias em São Bernardo, que ocorreu agora neste mês, e temos outras, do Nosso Senhor dos Passos, entre outras, e temos pontos turísticos fundamentais, tais como ligar o Mosteiro de Alcobaça ao Mosteiro de Cós, ligar às igrejas históricas de Aljubarrota e ligar também, eventualmente, ao Convento dos Capuchos, também, que é o convento que existiu. Ligar em termos de... Ligar em termos de roteiro turístico. Roteiro turístico, ok. Isto faz todo sentido para potenciarmos Alcobaça como um destino turístico, de turismo religioso. Vamos lá. E, nomeadamente, a nível do nosso país, a nível interno, com a proximidade a Fátima e a deslocação das pessoas que vão ao Santuário de Fátima e que gostam de viajar por Alcobaça, Nazaré, São Martinho, etc. Isto faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, isto era criar uma rota da arquitetura religiosa entre o Mosteiro de Alcobaça e estes pontos. Exato. E potenciarmos isto de forma... Seria uma forma, digamos, de complementar aquilo que culturalmente já é feito neste momento. Já é feito neste momento. Reconverter o terreiro do Mosteiro de Alcobaça. Haver uma melhoria. Nós temos o terreiro do mosteiro, foi o projeto do arquiteto Birne, e eu até gosto, porque é um projeto minimalista, eu gosto, mas em termos funcionais não está a dar resultados. Não está a dar resultados porquê? O Mosteiro de Alcobaça, quem visita o mosteiro pela parte lateral. Ao visitar o mosteiro pela parte lateral, não visita absolutamente nada daquilo que é o comércio local que está à frente do mosteiro. Nós vemos os visitantes do mosteiro, alguns a desgarrarem-se fora daquele grupo do guia e a irem tirar uma fotografia do mosteiro de frente. Nós temos que pensar numa acessibilidade ao mosteiro para os visitantes poderem ver o mosteiro de frente e não entrarem de lado. De certa forma, obrigá-los a fazer. E nesse roteiro, obrigá-los a fazerem ali um percurso pelo comércio local, que lá está, mais uma vez, e a ajudar em termos económicos. Em termos económicos. Isabel, portanto, as conversas são como as cerejas, é como se verdade. costuma dizer. Já não temos muito tempo, mas naturalmente temos tempo ainda para... a Isabel tinha algo a acrescentar, exatamente. Na habitação, era precisamente para a habitação que eu ia neste momento. Estamos a falar de um problema que é transversal hoje em dia, em todo o país. Em todos os cantos do país temos o problema da habitação. E qual é, naturalmente, o diagnóstico que a candidatura da Isabel Ventura faz sobre a habitação no nosso concelho, na cidade, e que medidas é que propõem para, eventualmente, resolver os problemas que diagnosticam? Bem, nós estamos na mesma com a agilização dos processos de licenciamento. Faz todo sentido. A nível da habitação é igual, agilizar processos de licenciamento. E depois, nós sabemos que, nomeadamente até em Alcobaça, a Câmara é detentora de uma elevada área em termos de terrenos. Esses terrenos podem, de alguma forma, ser pensados, além da construção de espaços de concelho, conforme disse, há outros terrenos e que podem ser pensados para, em parcerias ou em concursos com privados, aumentarem a oferta. Porque o problema que se põe na habitação é a lei da oferta e da procura. Sim. É que nós temos pouca oferta. Nós em Alcobaça, sede de concelho, neste momento, temos uma grua. Isto é incomportável numa cidade do tamanho de Alcobaça.
Isto é sinónimo de não haver evolução económica. Se não existir habitação, como é que nós conseguimos atrair os jovens para a nossa cidade? E quando falo em Alcobaça, por exemplo, dou outro exemplo, que é a Benedita. A Benedita com a Aleb, que vai aumentar potencialmente a empregabilidade, vai aumentar o número de pessoas que pretendem residir próximo. Como é que a Benedita está a dar respostas? Também não dá, não há oferta. Não há oferta, isto passa-se em imensas freguesias do nosso concelho e, portanto, de alguma forma tem que haver um aproveitar destes terrenos que são públicos e repensar-se esta gestão. Há também aqui uma questão com a reabilitação em Alcobaça, nomeadamente de edifícios municipais abandonados e que, com parcerias público-privadas, podem, de alguma forma, entrar numa fase... Existe alguma ideia da quantidade de edifícios? Em termos de quantidade de edifícios, não, mas nós vamos ao nosso centro histórico e é assustador. É assustador. Isabel, estamos a chegar ao fim. Tenho apenas mais uma questão. Sim. E que tem a ver com o facto de, em 2021, o Chega ter obtido 4,64% dos votos. Em 27.603 votantes, o Chega obteve 1.281 votos. Certo. A minha questão é a seguinte: o que é que será um bom resultado para a candidatura da Isabel Ventura no próximo dia 12 de outubro, e ao mesmo tempo coloca a questão que é votar em Isabel Ventura porquê? Bem, votar, um bom resultado é ganhar. Não chega, e penso que em todos os lados o bom resultado é ganhar. Obviamente que nós, o termo de comparação que temos são as últimas legislativas, e legislativas não são autárquicas, mas nas legislativas fomos o segundo partido mais votado no Conselho. E se em termos de resultados, tivermos resultados idênticos, eu penso que nós nas legislativas tivemos bons resultados. O segundo, em Alcobaça, foi um bom resultado. Não podendo ganhar o segundo. Para mim, são as duas hipóteses. Ou ganhar, ou não conseguindo ganhar o segundo. Pode consubstanciar isso em termos de número de... Isso consigo, porque em termos de metodonte, nós sabemos que os resultados nas legislativas foram 23%. Exato. E 23% já dá, no que diz respeito a vereadores e dá mais do que um, obviamente. Mais do que um vereador, em termos de Assembleia Municipal. E também dá mais do que 6, e portanto... Isso seria um bom resultado. E obviamente não podendo ganhar, esse já seria um resultado. Não é um bom resultado, não é o que nós queremos ganhar. Mas nós temos este último termo de comparação, por isso... Nós vamos tentar trabalhar para isso e vamos ver o que é que fazemos. Temos uma equipa pluridisciplinar, a equipa da Câmara é uma equipa, em termos de paridade, é 50%, 50%, somos 5 mulheres, 5 homens, que eu acho que é muito bom. Eu adoro ver as mulheres, os jovens e as mulheres na política, acho que estamos a sentir que há uma diferença, desde os últimos anos até agora, para melhor. A nível de listas, candidatos às freguesias, em 11 candidaturas, tenho 4 senhoras, já preferia ter 6 senhoras e 5 homens, mas não. Pronto, tenho 4 senhoras e 7 homens, mas já é bom, está a ver? Mesmo em termos de cabeça de lista, cumpro com a paridade, ou quase, dos 40-60. Um minuto para dizer aos seus potenciais eleitores votar em Isabel Ventura porquê? Ou dizer aquilo que lhe aprouver dizer, naturalmente. Votar em Isabel Ventura por amor à Alcobaça, que é o slogan da minha candidatura, da nossa candidatura do Chega. Nós precisamos de novas ideias, de novas pessoas
Alcobaça merece a diferença e nós somos uma equipa competente. Penso que ouviram aquilo que eu disse relativamente e em termos de resumos ao programa, no que diz respeito às melhorias da saúde, da segurança, da economia, da cultura, da habitação, e o nosso programa é vastíssimo, tem medidas excelentes para todos os municípios, temos uma excelente equipa, por que não votar em nós? Votem em nós, porque nós somos a diferença, nós fazemos diferente, nós fazemos tudo por amor ao Alcobaça.